27 Hearts Beats. Isso aí, começou seu programa de toda quarta-feira. Eu ia falar segunda-feira, por que será? Eu acho que você tá querendo 2 episódios por semana, né? É verdade, você tá querendo 2 episódios por semana. Vamos ver, hein? Vai orando aí, quem sabe. Talvez um patrocinador, um parceiro, não sei, né? Vai pensando aí, tá bom? Começou seu episódio de toda quarta-feira. Eu mesmo, o pastor Marcelo Vieira. Como diz o pastor Mano Reco, essa voz robótica. Para com isso, mano. Aqui sou eu mesmo, tá bom? É uma alegria ter você aí do outro lado. É isso daí, tá bom? Começou o seu RV Cast com aquele slogan. Vê se não esquece, por favor, tá bom? Já faz aquele favor. Pega o link, compartilha com todo mundo. Grupo do WhatsApp lá dos fofoqueiros, da juventude, porque hoje tá top de verdade. Já vou falar quem é que tá aqui. Compartilha lá no grupo da igreja, no grupo da rua, no grupo da academia, no grupo do grupo. Compartilha com todo mundo, porque hoje o papo é sobre jovens. É isso aí. Como que um jovem enfrenta as dificuldades da igreja cotidiana. E eu tô com ele aqui. Já vou apresentar ele. Calma. E antes disso, escuta só. O RV Cast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. Não conhece a Igreja Resgatando Valores? Entra aí no arroba aqui, ó. Tá aqui na descrição, mas coloca arroba Resgatando Valores _. E lá você vai conhecer um pouquinho da nossa igreja. Tá bom? Fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, lá no Parque Regina. Temos cultos ali diariamente. Segunda-feira, o Grua é uma partilha, é um momento ali que você tem alguma dificuldade, algum vício, algo que você tem que enfrentar. E ali você vai para a partilha e você ouve pessoas falando que já conseguiram, pessoas que estão passando pelo processo, pessoas que também estão no mesmo estágio que você. E ali vocês vão lutar juntos, tá bom? Através de orações, estudos, dinâmicas, enfim. É a partilha, o Grua. Dia de terça-feira, na Resgatando Valores, tem o tradicional culto de ensino. E nós estamos no seminário O Plano Perfeito. É isso daí, tá bom? Dia de quarta, lá na Casa do Mineiro, tem um ponto de pregação, tá? Dia de quinta, temos culto de adoração ao Senhor. Sexta-feira, de 15 em 15 dias, o RV lá em casa, não na minha casa, na casa do Flaviano, tá bom? Dá uma olhadinha aí nas descrições, tá tudo anotado. Sábado é o seu tempo livre. Vai andar no shopping, assistir um filme com a família, visitar outras igrejas. E domingo, o tradicionalíssimo culto da família. Começa a que horas, pastor? Às 18 horas. Estamos ali reunidos com toda a igreja para juntos congregarmos, juntos e adorarmos ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E vai ser uma alegria poder te receber lá. Agora sim, eu apresento o nosso convidado, é ele, Gustavo Ferreira. Isso aí, tudo bom? Boa noite, galera que tá assistindo. E é um prazer estar aqui, você ter me chamado pra gente trocar essa ideia, bater esse papo. E é bom estar aqui. Você tem quantos anos, Gustavo? Tô com 24 anos. 24, mano. 24. 23 mais um. Fazendo 23 de novo, ano que vem faço 25. Mano? Sou. É São Paulino.
24 anos, mano. No podcast da Juventude eu esqueci de falar que era 23, mas eu lembrei de falar que era 23, mas eu não esqueci. Não, eu não quero dizer nada. Eu só tô falando só 24, São Paulino, eu não quero dizer nada. Quem vai dizer alguma coisa é a Anne, daqui a pouco ela fala. Daqui a pouco ela fala. Mas tá bom, querido. Lógico que é brincadeira, sim, sim. Né? É uma alegria poder te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E hoje a gente está debaixo daquele tema, né? Como ser jovem na igreja cotidiana de hoje. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. Mas antes, fale um pouquinho de você, suas credenciais, quem é o Gustavo, o que o Gustavo faz hoje. Fale um pouquinho. Bom, como falei, já tenho 24 anos, né? Tô terminando de fazer direito, tô no último semestre. Tava estagiando, mas no momento não estou. Tem um pouquinho mais de um ano que eu entrei para RV. E agora eu tô fazendo parte ali do grupo da mídia também, servindo ali junto com a galera. E é mais ou menos isso. Gosto de estar junto convivendo ali com o pessoal da RV, tudo, com jovens. Teve o retiro, que foi também um momento ali de comunhão muito bom ali com jovens. Antes da Resgatando Valores, você já tinha algum contato assim com a igreja evangélica ou é a primeira vez? Então, meus pais são católicos. Então, eu tinha ali aquela crença católica de acreditar no domingo, tudo. Só que eu também cresci na escola adventista. Então, já conhecia, já sabia de algumas coisas, mas só que nada, tipo, mega aprofundado. Já sabia algumas histórias, sabia mais ou menos algumas coisas, como é que funcionava. Só que eu nunca cheguei a me aprofundar. Tipo, era algumas coisas meio segundo plano ali, sabe? Tipo, tamo aqui na escola, vamos aqui no culto. Alguém chamou para ir pro culto, vamos. E aí chegou um momento que eu falei, acho que eu precisava buscar mais Deus, entender mais, tirar algumas dúvidas. E quem te levava para a igreja adventista? Às vezes eu ia com alguns amigos, às vezes tinha alguns eventos da própria escola ali, que às vezes eles faziam à noite. Tinha o Porduca, que às vezes a galera ia, tudo assim. E aí acabava indo junto. Então foi muito ali por conta da escola mesmo, e a galera que ficava na escola, às vezes eu acabava indo. Meu tio também, às vezes eu ia no domingo com ele, acho que alguns poucos domingos com ele, na real. Mas eu gostava de ir. Entendi. Então tá bom. Como você conheceu a igreja Resgatando Valores? Pela minha família. A Dani, ela já ia lá bastante, a Duda, a Tati foi lá também. Então, tipo, eles que me levaram pra lá. O que aconteceu? Antes eu saía bastante, barzinho, todas essas coisas. E eu tava numa fase que eu tava bem gordinho, bebendo bastante. Aí eu parei de beber e comecei a fazer um processo para emagrecer. Tava fazendo acompanhamento médico, tudo. Só que no meio desse processo, eu sempre fui meio... Sabe aqueles cabeção que você tá assim, você sai pra ir pra um barzinho e tal, chega tarde, só que você fica tipo... Nossa, aqui... Peraí. Cabeção só tem um na Resgatando Valores. Né? Não, tem o cabeça do cabeça e tem o... Mas vai lá. Eu digo assim, tipo, você sai pra ir pra um barzinho assim, aí depois você volta e fica, o que eu tô caçando da vida aqui, né? Aí, nisso, eu já tinha parado já de beber. E aí eu parei também, às vezes a galera chamava eu pra ir, ficava ali no canto ali e tudo. Aí eu parei de ir e falei, acho que tô sentindo que falta alguma coisa. E aí eu cheguei pro Guga, né? E pra Duda. Uma vez eles me chamaram pra ir num culto. Aí esse dia, que fazia um tempo já que eu não ia, nesse dia a gente acabou indo em 2 cultos diferentes. A gente foi um de manhã, na Lagoinha, e um à noite, numa outra igreja que agora eu não lembro o nome. Aí depois disso, eu comecei, no domingo seguinte, já comecei a ir pra RV, que eles congregam lá também junto comigo. E aí fui indo e sigo indo até hoje. Legal. E assim, você veio um pouquinho da católica
Aí passou um tempo na Adventista e agora está na Resgatando Valores. Isso. Qual que é a diferença que você mais falou assim, meu, isso daqui da Resgatando Valores? Acho que o jeito de ensinar, o jeito das pessoas lidarem, isso pela a RV ser uma igreja orgânica, que o pessoal tá ali junto sempre. Teve até uma coisa que eu comentei com todos, basicamente com a maioria dos jovens eu cheguei a comentar isso. Esse foi o segundo retiro que eu fui. No primeiro retiro eu vi que a galera tava muito se conhecendo ali, então tava meio, tipo, começando a se enturmar. Hoje eu vejo que a galera, tipo, jovens, todos estão mais enturmados. Então, tipo, estão com mais afinidades. E eu acho que isso é um ponto positivo. E ali, como eu falei, o jeito de pregar. Como, por exemplo, às vezes o Reco traz a explicação sobre o plano perfeito na Resgatando Valores ali durante a administração dele. Tem, às vezes, que eu vou tirar algumas dúvidas com ele. E, nossa, tanto com ele ou com você, assim, abre minha mente de um jeito que eu falo, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Sim. Então, você tem aprendido bastante coisas, assim, sobre o plano perfeito, né? Resgatando Valores. E você acha que é muito diferente, assim, tipo, o que a Adventista pregava e o que hoje você ensina, ou você acha que tanto antes como hoje é bem bíblico, assim? Assim, acho que a Adventista, ela prega, assim, muitas coisas parecidas, só que, não sei, hoje eu olho com outro jeito. Hoje eu vejo uma explicação mais aprofundada, vamos dizer. Na Adventista eu via muita coisa ali, entendia, só que às vezes algumas coisas ficavam para mim às vezes um pouco meio em branco ali, tipo um lápis assim na minha cabeça. E hoje eu vejo que é uma pregação um pouco mais redonda, assim, mais aprofundada para mim, para minha visão, pelo menos. E qual a importância de você, para o jovem, estar dentro da igreja? Bom, acho que a primeira coisa é o ambiente. Porque o ambiente acaba influenciando as decisões que você toma, as coisas que você faz. Então, se você está num ambiente bom, agradável, onde vai te influenciar a fazer coisas boas, automaticamente você vai se moldando para fazer coisas boas, aprendendo o que é certo, tudo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto seria ali conhecer mais da verdade, conhecer mais de Deus e tomando as melhores, para aprender a tomar as melhores decisões na sua vida. Acho que esse é basicamente o mais importante. Porque às vezes você está em qualquer outro lugar, uma pessoa que vai te aconselhar, às vezes ele não te dá o melhor conselho que você poderia ter. Às vezes ele te aconselha a fazer alguma coisa que você vai se arrepender lá na frente, que vai ter um resultado ruim, te levar para algum caminho que você vai se arrepender e para sair depois voltar vai ser mais difícil. Então, acho que essa é a grande importância assim, de um jovem estar na igreja. Para já começar a, pelo menos, entender o que é o certo e o errado ali já desde jovem. Porque depois, para aprender, já quando tiver mais velho, é um pouquinho mais... Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus. É o que disse Salomão. Exato. Salomão, tá certo? Isso daí, Salomão. E assim, o Gustavo... E qual que é a maior dificuldade para você, assim, tipo, o jovem se firmar na igreja? Porque a gente vê muitas igrejas, mas vamos falar a nível Resgatando Valores. Vamos falar a nível nacional, né? A gente vê muitas igrejas e tal. Mas também nós vemos muita atração fora da igreja. Porque hoje tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, muitos festivais, muitas coisas, redes sociais, isso muito acontece as coisas muito rápido no mundo. E qual que é a maior dificuldade você como um jovem, você consegue enxergar assim de o jovem estar na igreja? Eu acho que o jovem ele é bombardeado por informação o tempo todo. Então, por exemplo, você está ali na internet, você está ali e fala assim, vou fazer o devocional, daqui 15 minutos eu faço. Estou aqui no Instagram, estou aqui no TikTok, passou 1 hora e meia, nada de devocional. Deu meia-noite, capotei com o celular na mão. Então, acho que isso é um grande obstáculo, assim. E aí, nesse meio que você tá ali vendo algumas coisas, às vezes aparece uma coisa que você vê ali
religião, de Deus, Bíblia. Só que eu acho que você tem que tomar muito cuidado com coisas que você vê aleatório na internet, porque às vezes tem gente que fala muita coisa que mal sabe o que está falando. Mas fora isso, geralmente aparece outras coisas. Geralmente aparece mais você ir para tipo, convite para você ir para cinema, convite para você ir para um show. Ah, vai ter rodeio. Ah, vai ter não sei o quê. Vai ter um evento tal agora. E aí aquilo ali vai te chamando atenção. Aí, por exemplo, vai sair o tal produto novo. Aí você, precisa já ir ver aquilo lá. E aí você vai começando a deixar a igreja de lado. Aí, acho que vai uma coisa acarretando na outra. No caso, resgatando valores. Fora o ensino, que você falou já um pouquinho, o que mais assim te chamou a atenção? Bom, acho que assim, como já tinha pessoas que eu conhecia lá, congregando, para mim já foi um atrativo, vamos dizer, maior para mim ir para lá. Só que quando eu fui, acho que a linguagem de ensino mesmo falou muito comigo. Então, do jeito que estava explicando, estava entendendo. Às vezes, por exemplo, eu ia para um culto não, numa missa, né, na igreja católica, às vezes com meu pai ou com a minha mãe, na Aparecida, às vezes, por exemplo, saía de lá sem entender nada que tinha falado. Saía lá, só falava amém, 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 amém. Pronto. Chegava lá, jogava aquela aguinha lá e bora para casa. Era isso. E aí agora, quando eu vou na Resgatando, por exemplo, aí tem toda uma história, você entende o porquê daquilo. Ou tem alguns professores que vêm, traz todo o contexto que tem naquele momento. Então, acho que isso é um diferencial que algumas outras igrejas acabam não fazendo, às vezes. Então tu não vai na Resgatando Valores só por causa da grima, né? Da Anne, né? Não, conheci ela depois. Conheci ela bem depois ainda. Como é que foi aí esse princípio, assim, tipo, do relacionamento de vocês? Como que aconteceu? Então, eu tava... O namoro hoje secular bater o olho, falou te quero, ela sou sua, e aí já... Como é que foi assim de vocês? Uma coisa bem orgânica e rápida, eu acho, assim. Tipo, a gente se conheceu no primeiro retiro que eu fui. Então, era um momento que eu tava começando a entrar para RV, tinha 2, 3 meses, eu acho, de RV, mais ou menos. Só que eu tinha uma galera... Tinha uma menina que eu conversava fora da igreja. Só que, às vezes, eu ia orar e falava, Deus, precisava de alguém que me aproximasse mais do Senhor. Eu queria uma namorada assim, que me aproximasse mais, tal. Aí eu fui pro retiro. Às vezes tinha aquele momento que você podia pegar o celular, acabava nem pegando. E aí, nisso, fui conhecendo a galera, tudo. Pro retiro, ela foi junto comigo. A Tata, quando foi organizar, ela colocou ela no meu carro, nem conhecia. Já dei uma gafe, já pisei na bola com ela, já sem nem ter chegado no retiro, porque o nome dela é Anne. Eu falei assim, quem que é a Ana e quem que é a Pamela dentro do carro? Ela olhou pra mim e falou assim, não tem nenhuma Ana aqui. Mas aí depois disso, depois que a gente voltou do retiro, a gente começou a conversar sobre coisas às vezes até de igreja mesmo. A gente tava falando sobre Marcha para Jesus, sobre algumas músicas que a gente dá de louvores mesmo. E em seguida, nesse momento, eu tava só falando mais, eu passava muito tempo falando com o Guga, que a gente saía bastante junto, fazia muita coisa junto. E aí, a única outra pessoa que eu tava conversando era ela. Só que, a gente conversava meio que sem maldade. Eu conversava com ela como conversava com o Guga, assim, basicamente. Só que era uma conversa que não acabava. Que, continuava. Eu conversava hoje, conversava amanhã, tal, depois. Ia fluindo, não acabava o assunto. Quem é que chamava mais no WhatsApp? Então, não era meio que, quem chamava mais. Porque, por exemplo... A gente começava a conversar. Eu acho que eu tinha mandado uma coisa pra ela, eu não lembro quem que tinha mandado primeiro. Mas aí a gente começava a conversar, dava boa noite, no dia seguinte quem acordava dava bom dia e continuava conversando. Então, não era uma coisa de... Não tinha aquele joguinho de, eu não vou responder, vou esperar. Então, foi meio que uma conversa meio de amizade mesmo ali.
Aí depois passou um tempo. Tinha uma vez que ela tava meio chateada no trabalho. Aí eu fui levar chocolate pra ela. E aí foi esse dia que a gente acabou ficando pela primeira vez. Aí depois disso aí eu fui conhecer a família dela. Aí deu tipo, sei lá, 2 meses a gente já tava namorando. Tá, mas antes desse chocolatezinho aí, já existia já uma borboleta na barriga já, né? Tinha um pouco. E como que você vê assim, tipo, a dificuldade do namoro cristão? Porque o namoro cristão ele não é igual ao namoro secular. Sim. O namoro cristão ele tem um propósito, né? Lógico que vocês se conhecem, sabe como que ela trata, como fala a família, ela olha como você trata os seus familiares, se é um cara preguiçoso e vice-versa. Mas como que você aconselharia um jovem, porque você está passando por isso, você aconselharia um jovem a namorar conforme Cristo pede para que a gente passe por esse momento? Bom, assim, acho que o primeiro momento que funcionou para mim, pelo menos, foi orar. Você conversar ali com Deus, tudo, porque até Deus tem um plano para você, então só vai acontecer de acordo com o que Deus quer e na hora que Deus quer. Não adianta você tentar passar por cima das coisas que depois vai acabar tudo dando errado. Isso aconteceu muito comigo. Muitas vezes deu errado, muitas vezes me decepcionei. Então, acho que é o primeiro momento você orar ali, esperar o momento certo das coisas acontecer e deixando as coisas fluir. Só que quando chegar no momento de você namorar, tem algumas certas coisas que você tem que zelar. Então, você não pode ter alguns comportamentos meio absurdos de ficar se pegando. Tem algumas coisas assim que você não pode fazer, que aí já passa do limite. E aí tem, por exemplo, que nem fazer aquelas coisinhas só depois do casamento. Tem certas coisas que você tem que fazer. Geralmente você pode estar conversando ali antes de namorar, tudo, mas só que não é uma coisa que você vai prolongar, tipo, passar, tô 1 ano aqui enrolando a pessoa e não namoro. Acho que isso já não chega a ser um namoro cristão, tudo mais. Quando você entra para um namoro, você assume uma responsabilidade de você estar ali com a pessoa, você fica exclusivo com a pessoa e a pessoa fica exclusiva com você. Isso, vão se conhecendo, vai conhecendo a família, você vai conhecendo ela, para dar aqui um tempo, a ideia é o quê? Casar. Ninguém pensa em namorar, ninguém começa a namorar pensando em terminar, pelo menos eu sou assim. Então, acho que é isso. O namoro é esse período de se conhecer para casar. E aí, depois, não, tem algumas coisas que você não tem um limite, de algumas coisas que você não pode fazer, que só pode ser feito depois do casamento. Então, o namoro é para casar. Não é para ficar... Já pensar que é casado já, né? Não. Então, nada de namoradinho dormir na casa da namoradinha e vice-versa. Comi bastante coisa. Aí eu falo e vem até... O coisa fica até aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água. Mas nada de namoradinho dormir na casa da namorada, né? E vice-versa. Depende do caso. Se é uma coisa que você vai e dorme lá, ou ela dorme na sua casa, e vocês acabam, tipo, se atraindo, fazendo coisas que não é pra vocês fazerem, aí Peraí. Não, pega lá a madeira lá. Deixa eu ver se ele... como que ele vai terminar isso daí? Vai lá. Se você dorme na casa dela, ela dorme na sua casa, e vocês acabam por fazer coisas que não devem fazer, é melhor que cada um durma na sua casa e não durmam juntos. Agora, se, por exemplo, vocês foram viajar, alguma coisa assim, e vocês estão ali junto, e não aconteceu nada, não acontece nada, cada um vai para um canto ali, tudo, eu não vejo muito problema. Então vamos afunilar. Mas é uma linha muito tênue. Então vamos afunilar, então. Aí agora começa a apertar, que eu já até separei uns negocinhos aqui, que daqui a pouco... Aí no final você vai ter direito a 2 perguntas, aí você... Tá bom? Batalha de MMA. Mas vamos lá. Então, tipo assim, não acontece nada, mas eu posso ficar a noite todinha ali dormindo de conchinha. Mas não aconteceu nada. Não, acho que é uma coisa... Assim,
como eu disse, certas coisas é para ser depois do casamento. Exatamente. Então, por exemplo, se você... tô numa viagem de família, a gente dormiu aqui cada um para um lado, é uma coisa. Agora, dormir noite de conchinha, dormir se esfregando, dormir fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eu acho que já é uma coisa que já não deve ser feita, porque... Aí o conselho do velhinho aqui, que já tem 39 anos. O namoro, ele deve ser o momento que vocês se conhecem, as atitudes, né? Sim. Deve ser um momento que vocês estão se preparando para o casamento. Agora, se no namoro já vive uma história de casamento, quando chegar no casamento, vocês não tem mais nada o que viver. Sim. E assim, é até difícil uma pessoa estar ali dormindo junto, fazendo as coisas tudo junto e acabar, às vezes, não se deslizando. Sim, exatamente. Então, tipo, se você é essa pessoa que não, eu consigo me controlar ali, sigo tudo certinho, tudo bem. Parabéns, você é uma pessoa difícil de se ver hoje em dia, mas tem muitas pessoas que não são assim. Tem muitas pessoas que, se tem a oportunidade de estar ali junto, acaba se perdendo. A Anne mandou um WhatsApp aqui, ela falou, e o casamento, sai quanto? Bom, já conversei isso com ela. A gente já teve essa conversa sobre casamento. Eu penso o seguinte: quando eu casar, eu quero sair de casa, construir família e tudo mais. Então, como eu tô terminando de me formar agora, tudo, a partir do primeiro momento que eu já tiver com a vida estabilizada, puder já tiver conseguindo me manter, tudo, conseguir já ir atrás de uma casa pra gente ficar junto, é uma coisa que eu já penso já dar andamento. Aí você só se estabiliza daqui a 10 anos. Eu falei isso zoando uma vez com ela, ela me cobra até hoje. Eu falei brincando, porque assim, não vou falar, ano que vem. Porque eu não sei, não sei, vai ser o tempo que Deus permitir. Mas aí ela vai ficar, você falou 2 anos, cadê? Vamos? Eu falei brincando 10 anos. É que, na verdade, assim, a gente não pode estabelecer, né, Sim. uma data, mas, assim, a gente precisa de lembrar que não existe, tipo, o tempo de se estabilizar. Todo mundo tá a todo momento... Na verdade, quanto mais você ganha, mais você gasta se você não for controlado. Assim, eu digo de estabilizar, de, assim, tá conseguindo já me manter pra ir pra uma casa e viver junto, sem precisar de depender de pais, sem precisar de depender de mãe, nem nada disso. Sim. Que hoje, na realidade que eu tô, não é essa. Entendido. E vamos embora, vamos caminhar. Então, assim, intimidade é só depois do casamento só. Sim, intimidade, sim. Sim, tem muitas coisas que você pode fazer namorando. Mas agora, tem intimidade só depois do casamento. Tem muitas coisas que você pode fazer namorando. Viajar, ir para uma pizzaria, ir para a igreja, devocionais. E falando em devocional, eu queria saber como que é o teu devocional, meu querido. Então, eu tava fazendo devocional até junto com ela. A gente fez Gênesis. A gente ia começar por Gênesis e até o final. Porque eu fazendo, às vezes, umas perguntas ali que aparecem, eu cheguei pro Rec e falei assim, aconteceu isso aqui, eu tava lendo, ele falou, você começou por Gênesis? Vem cá, começa por esse livro aqui, depois você vai esse aqui, depois você volta pra lá. Aí a gente agora tá em Lucas, a gente tá lendo 2 capítulos por dia. Aí depois de terminar Lucas, a gente pensa em ir pra Atos, depois a gente vai voltar, depois de Gênesis agora esqueci, alguma coisa com E, esqueci agora. Êxodos, isso. Um personagem da Bíblia que você mais gosta? Acho que Davi. Um personagem da Bíblia que você menos gosta? Sei, acho que a maioria dos reis que tinha... Você não gosta? Acho que era muito... Saul. Saul, que você menos gosta? Acho que ele pisou muito na bola. Lembra de uma passagem assim que você fala, se eu tivesse lá, a madeira ia catar nas costas dele. Lembra de uma passagem? Acho que quando Deus pediu para ele matar o cara lá, ele pediu um pouco antes de Saul ficar meio doidinho lá, de Deus tirar a benção dele. Quando Deus falou, vai lá, tem a guerra, mata o rei do exército inimigo
E aí ele acabou pegando o rei do exército inimigo e fazendo como escravo. Ele fala, pô, isso não foi isso aí que Deus pediu, né? Acho que... E aí? Uma passagem da Bíblia que você gostaria de estar vivendo aquela passagem ali. Eu não lembro se foi... Acho que foi Moisés que abriu o mar. Isso. Queria estar vendo essa parte. Essa hora. Queria ver o mar se abrindo. É. Você queria ser do exército de Faraó. Não, queria estar ali junto com Moisés. Queria estar ali vendo abrir. Eu acho que eu ia olhar pra ele e falar assim, será que vai abrir mesmo? Porque... Será que vai abrir mesmo? Mas a ordem é marchar, irmão. Então ia estar marchando, porque pra trás não tem como ir. Vamos pra frente. Segue o plano. Um lugar que você gostaria de ir hoje em dia que reflete a Bíblia Sagrada. Hoje em dia, acho que onde é Jerusalém. E... esqueci agora o nome. Mas tem um país que a galera... que onde tinha árvore lá que Jesus foi e tudo. Falam que ali tem muito... Quem tem sentimentos, assim, de sentir coisa espiritualmente, assim, falam que sente bastante coisa lá, assim, às vezes... Não digo espiritualmente, assim, mas sabe... que nem a Rose, que ela é sensitiva, assim, de sentir quando tem alguma coisa espiritual. Falando profético. Isso. Na parte profética. Isso. Eu não sei que árvore que é essa daí, não. Não lembro agora. Fala, produção, pode falar. Eu acho que ele estava no Getsemane. Getsemane? Pode ser. Eu não lembro agora. É o caminho, o percurso que Jesus fez. Tem muita gente que fala que vai... Isso, esse mesmo. O caminho do Gólgota. Isso. É em Jerusalém. Isso. É em Jerusalém. O que Jesus significa para você, cara, nos dias de hoje? Acho que amor, salvação, você amar ao próximo, amar a ele e entender ali o que ele fez por você. Então, tipo, ele fez todo um sacrifício justamente por amor. Até teve aquela... Não lembro qual podcast foi, que teve alguém comentando que era para falar sobre uma frase de um cara que falou... Jesus fez o que fez, mas ninguém pediu. Mas não é que ninguém pediu, ele fez por amor, simplesmente. Tanto que tem uma parte na Bíblia que fala... faça as coisas pelo próximo, por amor. Não é pra você... Já que tá na Bíblia, não é bem assim, né? É assim. Mas já que tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Não, tá na Bíblia ou tá amarrado? Não, o entendimento que eu tive foi isso. A pressa é inimiga da perfeição. Pressa é inimiga da perfeição? Eu acho que tá na Bíblia. Tá amarrado, né, varão? Pelo amor de Deus. Não é bom agir sem refletir. Bíblia. E o que... Tá na Bíblia? Não, peraí, não. É que você ia falar depois. Não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com seus pés erra o caminho. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Não, errei. Errou de novo, varão. Tá na Bíblia. Coloca Provérbios 19:2. Tá na Bíblia. Não é bom agir sem refletir. O que se apressa com seus pés erra o caminho, lá em Provérbios 19:2. A soberba precede a ruína. Isso aí acho que tá na Bíblia. Tá na Bíblia? Acha ou tem certeza? Eu acho que tá. Eu vi uma vez uma coisa parecida, mas não lembro se é isso. Tá na Bíblia. Provérbios 16:18. Vamos lá. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, varão. Tá? Olha, devia ter aquela edição. Ô, produção, coloca tipo assim depois. Foca nele e coloca um ponto de interrogação assim, ó. Meu Deus do céu. Tá amarrado, varão. Deus sabe de todas as coisas, mas não tá escrito isso daí na Bíblia, não. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Amarrado. Tá na Bíblia, varão. Em Provérbios 13:7 diz: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Você acertou acho que uma só, hein?
Foi. É dano que se recebe. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Acho que não, mas tá. Tá amarrado, varão. Tá amarrado, ó. O certo é que tá escrito lá em Atos 20:35. Há maior felicidade em dar do que em receber. Tá bom? Vamos lá. Mente vazia, oficina do diabo. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Isso aí tá amarrado. Isso aí é ditado popular. Vamos lá, a penúltima. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Como é que é? Se te mostrarem frouxo? Frouxo. No dia da angústia, a tua força será pequena. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá na Bíblia, varão. Provérbios 24:10. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado, aí sim, hein? Ó, tá escrito lá em Provérbios 13:20 assim. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Ouviu assoprar ali, tá amarrado. Ai. Não acabou, tá bom? Uma mulher da Bíblia. A mãe de Jesus. Por que a mãe de Jesus? Acho que ela foi bastante importante, assim, pela história. Não... Acho que ela teve... Acho que não sei explicar, mas assim, acho que pela história ela foi importante, que ela foi a mãe de Jesus, tudo. Acho que foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Lembra de algum jovem que te inspira na Bíblia? Ixi, agora de cabeça, assim, não vou lembrar muito, não. É que todos que começam jovens ali, depois do final já vai ficando já adulto, normal, né? Né? Tem que crescer. Tem que crescer, né? Então não tem muito... Ai. Todos começam jovens, não, todos começam bebezinhos, aí vão pra juventude, aí fica bem. Mas a história de Davi ali, eu gosto mais da parte dele jovem do que da parte dele adulta. Acho bem interessante. Se você pudesse contar uma piada bíblica, qual piada você contaria? Piada bíblica. Nenhuma? Não vem nenhuma na cabeça. Então vou contar pra gente começar a terminar, tá bom? Uhum. Você tem sogra. Você tem sogra já, né? Vamos dizer que você tem sogra. Imagina só a seguinte situação. Aí você já vai pensando nas suas duas perguntinhas aí, tá bom? Tem direito a 2 perguntas, tá? Imagina a seguinte situação. O vizinho novo chegou na casa do vizinho, tá chegando no bairro, né? E o vizinho velho, sempre quando chegava o vizinho novo, ele preparava um bolinho, alguma coisa, e ia lá no vizinho velho, no vizinho novo, né? O vizinho velho ia lá no vizinho novo dar boas-vindas e tal, falar como que tá, essas coisas, apresentar o bairro, apresentar a família dele e tal. Aí o vizinho novo chegou, o vizinho velho foi lá, bateu na porta, perguntou: oi, tudo bem? Como é que estão as coisas e tal? Olha, meu nome é João, eu moro aqui há 30 anos e tal, que não sei o que, vi esse bairro crescer. Aí o vizinho velho perguntou pro vizinho novo: como que é seu nome? Aí o vizinho novo: Adão. Aí a mulher dele vinha passando, o vizinho velho perguntou: essa daí é sua esposa? Sim. Vem cá, esposa, como que é o nome dela? O nome dela é Eva. Aí o vizinho, seu João, virou e falou assim: você tá de brincadeira, né? Tem Adão e Eva, só falta ter também a cobra aí. Mas tem sim, sogra, vem cá, sogra. Olha lá, produção, você achando de dar risada. Tem uma de Adão e Eva também, mas só que ela é ruinzinha, bem ruinzinha. Por que quando o homem sai com a mulher, geralmente ele que paga a conta? Porque quando o homem geralmente sai com a mulher, ele paga a conta. É ele que paga as contas. Não sei, varão. Porque a última vez que a mulher nos alimentou, a gente saiu do Éden.
Vou contar a última pra você ter suas duas perguntinhas aí, tá bom? Ó, a Bíblia fala assim que Jesus curou a sogra de Pedro, de uma dor de cabeça. Ela estava enferma lá, saíram do templo e Jesus curou a sogra de Pedro com a dor de cabeça. O que Pedro fez? Negou Jesus, certo? Imagina o que ele não fez na sogra de Judas. Deve ter ressuscitado a... Ai, meu Deus do céu. Você tá querendo virar stand-up, né? Tá querendo virar stand-up, né? Direito a duas perguntinhas. Duas. O que você quer saber do pastor Marcelo? O que é o chip da besta? O chip da besta? Boa pergunta. Existem várias linhas teológicas. As duas principais linhas teológicas a primeira, né? A primeira é que é um implante, algo que será colocado em você e você vai poder só comprar e vender a respeito daquilo dali. Nesse chip, nisso que vai ser implantado em você, ou eu preciso de olhar qual que é o versículo, produção? Coloca aqui. Na mão direita, se eu não me engano, e na testa, tá? Só não me lembro se é na mão direita ou na mão esquerda, mas está escrito isso daí. E a outra linha teológica está escrito bem assim, ó, que quer dizer, né, que a interpretação, que não é um chip, mas é a sua mente cauterizada, por isso que vai na testa, a sua mente cauterizada, e a mão significa o seu trabalho. O seu trabalho agora, olha lá, ó, Apocalipse 13:12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ele faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chegada mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Fala do chip, que o número é 666, e que engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres e livres, servos, pôs um sinal na sua mão direita, isso mesmo, não, na sua mão direita e na testa. Então esse sinal pode ser, como fala, uma tatuagem, pode ser o chip, ou esse sinal é o que? É o trabalho, a produção, a cauterizar. Já está tão cauterizado aqui que a Bíblia fala assim, ó. Você faz algo sem perceber. Algo sem perceber, mas a Bíblia fala, quem entrará nas mansões celestiais? Aqueles que estiver o coração limpo e as mãos que não tiverem sangue. Então existem essas duas linhas teológicas. Pastor Marcelo, qual que você acredita? Às vezes eu sou pensamento. Às vezes eu estou em uma e às vezes eu estou em outra. Porque, tipo assim, ó, se a gente for falar assim, realmente é um chip, então eu já estou dando legalidade para a imagem da besta que o inimigo está fazendo aqui. Entendeu? Eu já estou dando legalidade, então eu tenho que tomar cuidado, porque aqui existe já um chip já, só não está implantado em mim. Há algum tempo atrás falavam que o celular era a marca da besta, porque normalmente anda aqui na sua mão e vem na sua testa. Então, assim, como a Resgatando Valores, ela fala muito de posicionamento, a gente flui mais para o lado do quê? Daquilo do seu entendimento e daquilo que você faz. Mas não é uma linha assim, tipo, não, vamos bater o martelo e realmente é isso, porque a Bíblia ela não é clara em dizer isso daí. Mas eu prefiro, como fala, correr para o meio do mato, montar uma hortinha e viver da minha horta lá, porque, né, vai saber o que vai acontecer. A minha segunda pergunta ela é seguida de outra.
Você tá me grupindo mais em uma pergunta, mas vai lá. Hoje tem muitas séries e filmes que são tirados de histórias bíblicas. Só que você acha que pode se basear nesses filmes ou séries ou deve se tomar bastante cuidado? Boa pergunta, top de verdade. Não é proibido o crente assistir The Chosen, Apocalipse, essas novelas da Record, não é proibido. Só que isso daí ela tem que ser uma via de mão dupla. Porque é como se fosse uma música. Uma música na arte se chama linguagem artística ou a licença poética. Então, pela licença poética, às vezes eles cometem erros e às vezes até inocente. Então, tudo tem que estar na Bíblia. É o que eu digo para qualquer pessoa, a gente tem que ser crentes berianos. Não é porque o pastor Marcelo, exemplo de pessoa, casada há 15 anos, junto com a mesma pessoa, 17 anos, meu nome está limpo, graças a Deus, tenho uma boa índole, congrego na mesma igreja, 5 anos antes dessa igreja, congreguei na mesma igreja, 11 anos, então tem uma história, mas não é porque eu tenho uma boa oratória, um bom testemunho, que você tem que acreditar em tudo que eu falo. Você tem que ir na Bíblia e ver o que realmente eu estou falando realmente é bíblico. Porque se você acreditar em tudo que eu falo, daqui a pouco você vai acreditar no Zé das Couves ali da esquina e o que ele falar vai ser doutrina para você e aí você vai ser levado por vento de doutrinas. Agora, imagina Paulo pregando. Escreveu mais de todas as cartas do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Enquanto o cara pregava, o cara que aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos doutores filósofos da época, grandíssimo, os bereanos, sabe o que eles estavam fazendo? Olhando na Bíblia, o que Paulo pregava realmente estava escrito lá. Então a gente não pode ser crente de domingo à noite, 2 horas. Nós temos que ter uma vida de devocional, porque, isso que aquele cara está falando não está escrito na Bíblia. Então, tipo assim, como que a gente vai crer num cara que outro dia estava falando que a gente tem que evangelizar os ETs? Agora, o crente que não lê Bíblia, ele vai falar assim, não, realmente, existem vários planetas, vai que uma dessas aeronaves vem aqui, a gente tem que evangelizar. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, o outro cara que falou, outro cara que fez os crentes passarem pelo vale de sal, levar uma rosa ungida. Onde está escrito essas coisas na palavra do Senhor? Qual é o contexto? Tipo assim, uma vez eu fui numa campanha que o tema da campanha era sabor de mel. Até aí tudo bem, tá bom, sua vitória vai ter sabor de mel, tal, não acredito muito nessas coisas, mas tudo bem. Aí qual que é o versículo bíblico? Quando Sansão comeu o mel do leão, aí está escrito lá, foi quando Sansão começou a se desviar do caminho, porque ele não poderia. Então, se você não conhece a palavra e você só vai por aquilo que o pastor prega, você vai ter uma decepção que nem eu tive. Pastor abençoadíssimo, faz obra social e prega isso e aquilo. Eu sentei com ele e falei, pastor, as pessoas hoje em dia não sabem nem pelo que meio a gente é salvo. O pastor soltou bem assim na lata, como ele estivesse falando certeiro. É lógico, né, varão? Nós somos salvos pelas obras. Um pastor falar isso, cara. Pelo amor de Deus. Já foi para a terceira ou tem a terceira? Vou para a terceira, mas só deixa eu dar um adendo. Eu acho que como essas séries e filmes são bem romantizados, eu acho que é interessante você tomar bastante cuidado, sim. Porque às vezes eles colocam algumas coisas para romantizar que não estão na Bíblia. Tanto que eu comecei a assistir uma série que saiu, que se chama A Casa de Davi. E aí tem um momento lá que ele pega e fala que os gigantes eram filhos de homens com os anjos. Com os anjos caídos. É uma coisa que eu não acredito, porque não está na Bíblia, mas eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. O livro de Enoque. No livro de Enoque está dizendo que os homens se relacionavam com
com esses anjos. Só que o livro de Enoque é um livro apócrifo. É um livro que a igreja não reconhece, não somente por causa desse erro, por causa de outros erros também. Mas aí, entre aspas, os teólogos de plantão, eu não me lembro a passagem, mas vai dizer que, acho que é Tiago, o livro de Tiago, vai citar uma passagem do livro de Enoque. Mas espera aí. Uma coisa é eu citar uma coisa que você fala. Uma coisa é eu citar a sua vida como inspiração divina. Não, então a gente tem que saber separar, né? Então, assim, existiu o livro, que nem existem outros livros apócrifos. A gente pode dizer também até que saiu um filme, alguns anos atrás, que Jesus ressuscitava um passarinho. Aonde que tem isso na palavra do Senhor? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado e ficar com a Bíblia. Somente a Sagrada Escritura. Podemos assistir? Eu acredito que sim. Mas o que a gente não pode é levar ao pé da letra, dizendo que a Bíblia está falando, sendo que ela não fala. Dizendo que aquilo ali é bíblico, né? Exatamente. Mas assim, nessa questão do anjo ali, do gigante ser filho de homem com anjo caído, você acha que é verdade? Você acha Não, esquece. Você acha que poderia ser uma falha genética? Não tem como os anjos terem relacionados com Não, sim, eu digo tipo uma falha genética da humanidade normal, para ter existido o gigante. Não, mas então, não teve como homens se relacionarem com anjos. Sim. Anjos são seres assexuados, não tem como, é impossível isso daí. Agora, não somente a Bíblia, mas a arqueologia também relata que existiu sim seres que tinha mais de 2 metros. Isso daí é a arqueologia e tanto a Bíblia também ela relata, né? Só que isso daí a gente não pode afirmar que foi algo espiritual, que aconteceu. Isso daí a gente não pode afirmar. É isso. É isso. Se você pudesse... Judas... Não, eu falei Tiago, né? Não é Tiago, é Judas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Isso daqui é uma passagem que está escrito lá no livro de Enoque mesmo. Não foi o Enoque lá que foi transladado, lá de Gênesis, que falou, não, isso aqui é uma passagem que está descrita no livro de Enoque. Só que o livro de Enoque é um livro apócrifo. Ele não é um livro reconhecido pelo cânon da igreja, né? Os livros sagrados que nós temos. Certo? Isso que eu gosto dessa produção aqui, nota 1000. Gente, é isso. Deixa eu deixar um versículo aqui que eu deixei separado, eu perdi ele. Peraí. Perdi ele. Deixa eu só ver aqui. De cabeça eu não lembro mais. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. 1 João 2,14. Projeta para nós aqui. 1 João 2,14. 1 João 2,14. Pediu para projetar. Projetou. Projeta para nós. Então, 1 João 1. 2,14. Foi. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Fica só com essa parte B, tá bom? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus usou a vida de Davi, era um jovem. Deus usou a vida de José, era um jovem. Deus usou a vida dos discípulos. E há quem diga que fora Pedro, todos os outros eram jovens, tá bom? Deus usou a vida de Estevão, era um jovem. Deus usou a vida de muitos jovens na palavra, nas escrituras sagradas. E eu quero aqui declarar sobre a sua vida. Deus pode te usar também de uma forma extraordinária. Não tenha medo
no que Deus pode fazer na tua vida. Talvez você está aí pensando, mas eu vou fazer faculdade, mas eu tenho uma carreira, mas eu quero construir isso, eu quero construir aquilo. Top de verdade, mas por onde você passar, você pode ser uma referência de um Deus vivo que morreu por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo de Nazaré foi levado ao matadouro por causa das nossas iniquidades. E como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, tá bom? E ele ressuscitou ao terceiro dia por causa das nossas iniquidades. Ele foi massacrado, mas ele ressuscitou, nos dando a possibilidade de adentrar na vida eterna. Se você crê, jovem, hoje Deus dá esta liberdade. Essa semana Deus queimou no meu coração essa frase assim, e eu quero deixar isso aqui para você. Deus não quer te dar uma cadeira para você sentar no domingo à noite. Deus quer te dar um lugar no reino dos céus, uma morada no reino dos céus. Deus não quer te dar um clube social no domingo à noite, jovens que são descolados. Não. Deus não quer te dar isso. Deus quer te dar a mansão celestial. Ir para a igreja é muito importante, mas estar na presença do Senhor é muito mais importante. Por isso que Deus te escolheu. Siga firme, seja forte, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E também seja o Jesus mais próximo da vida da outra pessoa, né? Fazer a diferença, já que Deus te colocou lá. Fala para essa câmera ali, é isso. Fala lá. E que você também, jovem, seja o Jesus mais próximo da vida de outra pessoa, já que Deus te colocou na posição que você está, é por algum motivo. Então faça a diferença. Seja igual a Jesus na vida dessa pessoa. Glória a Deus. É para aplaudir de pé, igreja. E aí, faltou uma coisa. Onde nós estamos aqui é uma parceria com a Igreja Resgatando Valores, juntamente com o estúdio Os Crentes Produções. Já falei, e Os Crentes Produções não é somente um local, mas os crentes também é uma marca de roupa, tá bom? Sendo uma marca de roupa, o que acontece? Tem várias roupas, vários acessórios que você pode estar usando. Você pode se vestir demonstrando ser um crente de verdade, ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Olha lá, que chegou aqui, ó. Corta para nós. Olha lá, que chegou aqui, ó. Se você sabe quem você é, você veste a camisetinha Os Crentes, descrito lá, sei quem sou. E o que eu mais gosto, na verdade, gosto dessas estampas, mas essa marca aqui atrás, aqui, cara, mano, torna muito mais chique. Abre essa outra aí pra nós ver. Olha lá, Os Crentes, modelo 2025. Segue o plano, top de verdade. E, gente, pensa uma malha boa, viu? Malha gostosa, né? Uma qualidade sensacional. Abre essa outra aqui pra gente ver, essa daqui. Isso aqui. Tem o símbolozinho aqui. O símbolo do ET. O que tá escrito atrás? Eu não sou daqui. Top de verdade. Nós somos peregrinos em terra estranha. Os Crentes. Atrás tá lá, ó. Você não é todo mundo. Romanos 12. Bem frase de mãe, né? Você não é todo mundo, menino. Aí eu vou brigar. Onde eu trabalho com adolescente. Aí eu falo, todo mundo vai. Aí eles gritam. Não, eu não sou todo mundo. A minha mãe fala. Vê se pode. Aí na hora de bagunçar é igual todo mundo, né? Os Crentes. Estampado em um laranja fluorescente, bonito esse daí. Tem um logo aqui, ó, dos crentes atrás. É isso daí. É marca de... Tem boné, tem um blusão de frio, tem uma touca, tem umas toucas da hora. Vale a pena você vir aqui embaixo na descrição e dar uma olhadinha. Olha lá. Rap for Jesus. É isso aí. Querido, estamos indo para o finalzinho. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Fique com essa reflexão.
Você pode ser o Jesus mais próximo de alguém, tá bom? Eu, pastor Marcelo Vieira, quero te agradecer porque você ficou comigo até aqui. Gustavo, obrigado, cara. Pastorzão, obrigado, viu, por ter me chamado. Foi uma honra, um prazer estar aqui com você. Gostei demais. Valeu a Verdade, pena? Valeu muito. Vale fazer a parte 2? Vambora, quando você me chamar, tô aqui. É isso aí. Querido, fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Compartilha, curte, comenta e estamos indo embora. Tchau, fui. RVCast, vê se não esquece. Tchau. Deus abençoe. 27 Hearts Beats.